Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a toda a equipe da FEAL que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando, oi, pessoal. Mais uma vez tendo essa oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui juntos, que a gente possa desfrutar mais uma vez de momentos bem agradáveis, bem legais aqui, sob a tutela do texto e dos pensamentos desse espírito que é tão importante para nós na doutrina espírita, que é o Emmanuel. Vamos lá? Esse texto que o Edson fala do Emmanuel é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier e está no livro Bênção de Paz, tá? E o tema de hoje é transformação e objetivo. E tem uma passagem aqui de Paulo para Efésios, né, capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito, né, Edson? É um trechinho bem pequeno, né, que o Paulo, nessa carta dele aí à comunidade cristã, né, da cidade de Éfeso, é, na prática ele está falando do quê, né? Não o capítulo inteiro, mas o item de onde esse versículo foi tirado, que a santidade cristã é oposta à dissolução. Lembrando, era um grupo, né, que Paulo, conforme passa pela cidade de Éfeso, faz a divulgação dos ensinamentos de Jesus, aí pessoas ouvem, pessoas se interessam, e pessoas que moram na cidade de Éfeso se reúnem para entender melhor esses ensinamentos. E aí, conforme eles tinham alguma dúvida, alguma dificuldade, faziam essas dúvidas chegarem até onde Paulo estava, porque ele, né, deixava um grupo formado e ia para a próxima cidade. Ele e todos os outros apóstolos, né, fizeram a mesma coisa. Já pensou, gente, se tivesse grupo de WhatsApp naquela época, que beleza que ia ser, né? Só que não, o povo tinha que caminhar mesmo, muito, andando tudo a pé, não foi brincadeira, não. É, e aí, né, ele diz que vocês devem se renovar no espírito do seu entendimento, ou seja, procurem desenvolver e melhorar a qualidade do entendimento. Procurem entender o conteúdo desses ensinamentos que foram deixados por Jesus e, mais importante, procurem usar esses esclarecimentos, essas lições para na vida de vocês, né? E aí, com o advento da doutrina espírita, eu diria que ontem eu tive fazendo uma palestra em que a gente conversou muito sobre isso. Eu acho, na prática, é assim, gente, o que é que a gente precisa compreender? Esse, eu diria, é a maior contribuição, né, que a doutrina espírita traz para nós. A gente precisa compreender que nós não somos corpos. Nós precisamos compreender que nós somos espíritos, espíritos imortais, criados por Deus, nosso Pai, nosso Criador, em algum momento, que está aí, sei lá, perdido no tempo, né? E neste momento estamos usando um corpo de carne e osso. Mesmo quando não estamos usando este corpo de carne e osso, todos nós, espíritos criados por Deus que habitamos este planeta, estamos também usando um outro corpo, que é o chamado corpo espiritual. Então, vocês vejam, essa compreensão, eu diria que é a mais importante e é a grande contribuição
que os espíritos superiores trazem para nós através da doutrina espírita. Somos espíritos, espírito é a tal da centelha divina. Todos nós que habitamos aqui este planeta, estejamos encarnados, usando um corpo de carne e osso, ou não, usamos um corpo espiritual, todos nós. Tá? Tanto que quando você coloca esse teu corpo de carne e osso para dormir todas as noites, para recarregar a bateria, que nem celular, né? Porque senão ele buga, ele morre, tá certo? A ligação do corpo espiritual com o corpo de carne e osso afrouxa e a gente vai fazer outra coisa. Deixa o corpo carregando a bateria, né? E vai fazer outra coisa usando o corpo espiritual. Quando nós desencarnamos, o que morre não somos nós. O que morre é o corpo que a gente está usando. Este corpo está para nós espíritos, como essa roupa que você está usando aí agora está para você. Eu, por exemplo, para aqueles que não estão acompanhando pelo rádio, para aqueles que estão acompanhando com imagem, estou usando uma camisa de cor de vinho, né? Você veja, se eu tirar essa camisa vinho e colocar uma camiseta regata branca, eu mudo quem eu sou? A roupa que eu uso transforma quem eu sou? Não, eu continuo sendo a mesma pessoa, só muda a roupa. Assim são os corpos que a gente está usando. Gente, não interessa se esse corpo que você está usando é branco, preto, amarelo, vermelho, tá certo? É só a cor do corpo que você está usando. Não interessa se o corpo que você está usando é do gênero masculino ou do gênero feminino. É só o gênero, é o tipo de corpo que você está usando, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Cada um de nós, nesse momento, está usando o corpo que é mais adequado para os objetivos a que se propôs nessa encarnação, tá certo? Então, de repente, você está mulher, né? Para, sei lá, para poder ter a oportunidade de gerar, para poder receber determinado espírito como seu filho, como sua filha, né? De repente você está usando um corpo masculino para aprender determinadas coisas que só se aprende num corpo masculino e vice-versa, né? Preto, branco, amarelo, vermelho, numa ou noutra região, numa ou noutra família, tá certo? Para viver as experiências que, muito provavelmente, esse corpo vai te proporcionar e outro não te proporcionaria. Só isso. Não significa que é sempre assim. Por isso que quando você vai lá na codificação, em O Livro dos Espíritos, os espíritos ensinam para gente que nós, espíritos, não temos sexo. O que tem sexo é o corpo que a gente usa. E nós não somos esses corpos. E por que que isso é tão importante? Se você acha que você é um corpo, você vive em função de atender às necessidades deste corpo. Se você sabe que você é um espírito, você passa a viver em função dos objetivos espirituais, do porquê que você está mais uma vez encarnado. De maneira geral, é para se transformar em alguém melhor, tá? A encarnação nos proporciona algumas coisas muito interessantes assim. Primeiro, não lembra, né? O chamado esquecimento do passado. Então, você de repente está junto de determinado espírito com o qual você tinha muitos problemas de relacionamento. Não lembrar facilita imensamente uma reaproximação, né? Porque no final das contas, o grande objetivo é se transformar em alguém melhor, mas também transformar relações que um dia não foram muito boas em relações de verdadeiro amor. Por quê? A gente só realmente consegue mudar de fase, né? Quando a gente consegue perdoar.
quando a gente consegue transformar a inimizade em amizade, quando a gente consegue transformar ódio em amor, né? É, estarmos aqui, você, eu, todos nós, estarmos aqui junto dessas pessoas, desses espíritos, nesse momento, não é à toa. Alguns estão do nosso lado para nos ajudar nessa transformação. Então, sei lá, por exemplo, você tem uma filha com a qual você está extremamente bem. E você tem um outro filho que não é bem assim. De repente, ela veio estar do teu lado para ajudar, para te ajudar a transformar essa relação com esse outro filho, com esse marido, com esse irmão, com esse pai, sei lá, tá certo? Mas é sempre uma grande oportunidade e muito importante, porque vocês vejam, quando Paulo fala aqui, né, de se renovar no espírito e pede, né, que a gente se dedique às coisas de Deus, que a gente se dedique aos ensinamentos de Jesus, que a gente se dedique a se transformar. Tá certo? Veja, Jesus o tempo todo, ele não falou de bens materiais. Ele não falou que a gente estava aqui para ficar rico. Ele não falou que a gente estava aqui para mandar nos outros, para ter o máximo de propriedades, para ter o máximo de conforto. Nada contra você ter muitas propriedades e você ter muito conforto, não tem problema nenhum. Agora, de novo, qual que é o grande ensinamento de Jesus? Qual que é o grande ensinamento da doutrina espírita? Não viver em função disso. Porque quando você desencarnar, quando esse corpo que você está usando nesse momento morrer, vocês vejam que hoje a gente, duas atrizes maravilhosas, né, com carreiras belíssimas, aos 90 e tantos anos cada uma delas, hoje desencarnaram. Ninguém fica aqui para sempre. Foi a Glória Menezes e a Cardoso. Esqueci o primeiro nome dela, né? Mas duas grandes. É Ruth Cardoso, parece, ou não? Acho que Ruth, não. depois eu vou verificar aqui. Ruth Cardoso era a esposa do Fernando Henrique. Esqueci o nome dela. É, mas assim, né? Ninguém fica para sempre. Esses corpos que a gente está usando, eles duram pouco, inclusive, se você for pensar a eternidade, né? Então, desperdiçar a encarnação, se você viver ela o tempo todo em função de coisas. Porque quando você desencarnar e chegar e voltar para o outro lado, né? Porque a gente volta para a chamada pátria espiritual, ninguém vai perguntar para você quanto você acumulou, o que que Ô, você, para Edson, onde você viajou. Foi a Laura Cardoso. Laura Cardoso, isso. É, tá, ninguém fez a mãe da Ruth e da Raquel lá no Mulheres de Areia, né? Que era a Glória Pires fazia o papel de duas irmãs, uma boa e outra ruim, e ela era, para vocês lembrarem de quem é, né? Fez o papel da mãe delas, que ficava lá do lado da Raquel. Eu gosto de novela, assim. Não vejo problema nenhum, acho muito legal. Retrata muito a nossa sociedade, a nossa cultura, né? Se vocês pegarem agora, inclusive, eu acho que tem duas novelas no ar falando, né, de reencarnação, sabe? Quando a reencarnação aparece numa novela, isso, nossa, ajuda demais a fazer essa divulgação, porque independente de qual é a religião da pessoa, vai normalizando, que vocês vou aproveitar aqui a deixa, lembrem do que Leon Denis disse, né? O espiritismo, a doutrina espírita, não é a religião do futuro. A ideia não é que um dia todos sejam espíritas. Não é neste momento que esse planeta vai passar para a regeneração, tá? Não é esse o objetivo. Agora, é o futuro das religiões. O que ele quis dizer com isso? Que o que interessa é que os princípios fundamentais da doutrina espírita, Deus, imortalidade da alma, somos espíritos, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação
e pluralidade dos mundos habitados, todos os planetas são habitados, em algum momento façam parte de todas as religiões. Alguns desses princípios já fazem, né? Agora, nem todos. Um dia, porque como é verdade, gente, né? Toda vez que a gente desencarna e bate do outro lado, você descobre que é assim mesmo que funciona, tá certo? Realmente somos espíritos, não somos corpos, tanto que o corpo morre e a gente continua existindo usando lá o corpo espiritual. A reencarnação, né? É verdade. Você desencarna, esse corpo que você está usando morre, você volta, você fica durante um tempo se preparando, estabelecendo os objetivos e se preparando para a próxima encarnação. Todos os planetas realmente são habitados por espíritos. Deus, nosso Pai, não parou de trabalhar, não está aposentado, né? Vamos combinar que ele continua criando sempre, tá certo? Ele é Deus, é único, tá certo? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e é a comunicabilidade dos espíritos. É possível, sim, a comunicação entre quem está usando um corpo neste momento de carne e osso e quem não está usando um corpo de carne e osso nesse momento. Tanto que todos nós temos os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, né? Espíritos que receberam a incumbência, a tarefa de nos acompanhar e nos ajudar ao longo dessa encarnação. É ele que, quando você vai fazer a porcaria, entendeu? Você ouve aquela vozinha assim, no fundo, meu, sério mesmo que você vai fazer isso aí? Tem certeza que, de novo, você não acha que é melhor não fazer, né? Sabe aquela vozinha? Alguns chamam de consciência, é espírito protetor. Agora, ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele pode te sugerir, mas aí o que você decide é o que você decide, porque depois quem vai viver a consequência da decisão que você toma é você mesmo. E se a gente tem o espírito protetor que está do nosso lado, nos inspirando no bem, tentando nos ajudar a ter o melhor aproveitamento possível dessa encarnação, a gente, todos nós, inclusive, eu diria, em algum momento fez bobagem, prejudicou os outros. E se esse outro tiver desencarnado, com muita raiva da gente, e nos achar, porque você veja, às vezes a gente troca de corpo, troca inclusive de sexo, né? Que é para tentar despistar, que é para tentar não ser encontrado. Mas, infelizmente, tem uns que têm tanta raiva que ele não reencarna justamente porque ele quer achar para poder fazer justiça, se vingar, etc. Esse é aquele que te inspira a fazer bobagem. Tanto que é a partir disso que surgiu aquela caricatura, né? De você ter num ombro o que te inspira para o bem, o anjinho, e no outro ombro o que te inspira para o mal, o diabinho. Na verdade, não tem isso. O que tem são pessoas, né? Que neste momento não estão usando um corpo de carne e osso, não estão encarnadas, mas têm seus corpos espirituais, como nós, inclusive, tá certo? E nesse momento, um recebe a tarefa de nos ajudar e outros, normalmente não é um só, né? E outros talvez não vão muito com a sua cara e estão te dando, neste momento, a oportunidade de se transformar, né? E se transformar como? Através do aprendizado. Veja, do autoconhecimento. E aí vamos logo para o texto do Emmanuel aqui, senão a gente nem chega nele. E o Emmanuel diz assim, em Transformação e Objetivo: sem dúvida, a existência é transformação incessante. Indispensável nos vejamos muitas vezes à luz da autoanálise, observando se estamos realmente seguindo os processos da evolução. Não nos esqueçamos de verificar, ou não nos esquecermos de verificar se nos achamos gravitando em torno dos erros de muito tempo ou se vivemos com os problemas
que nos foram habituais no passado, sem procurar solução justa. Examinar o campo íntimo e deduzir com clareza se estamos apaixonados por nós próprios, repetindo lances autobiográficos ou lamentações estéreis em derredor de provações que tenhamos vivido, sem alterar o mecanismo de nossas emoções, disposições, atitudes e palavras. Dia a dia é imperioso indagar de nós se prosseguimos empenhados no trabalho de autoburilamento, acompanhando o progresso que nos rodeia e tomando contato com as novas criações da inteligência, da cultura, da arte e dos assuntos humanos que nos envolvem à estrada. Então, transformação incessante. É para isso que nós estamos aqui. De que transformação ele está falando? Ser melhor, a tal da evolução, tá? Que é o grande objetivo das nossas encarnações. Ser melhor, se transformar num espírito melhor, ser uma pessoa melhor. Hoje, melhor do que você era ontem, amanhã, melhor do que você está hoje. Batalhar por isso sempre. Por isso que aí Jesus vem com várias passagens, né? E nesse processo aí de autoanálise, de autoconhecimento, para de ficar olhando para o outro sempre, né? De criticar o outro, de falar da vida do outro, de monitorar a vida do outro e passa a olhar para você, né? Que é quando Jesus, lembra quando Jesus fala, para de ficar olhando o cisco no olho do outro e dá uma olhada no tamanho da trave que você tem no teu, né? Então, veja, e todos nós, de novo, estamos nesse processo de desenvolvimento. Você não consegue transformar nada se antes você não se perceber, né? Veja, o alcoólatra. A primeira coisa que ele tem que assumir é: eu sou alcoólatra, eu sou dependente do álcool, eu não consigo ficar sem beber. Enquanto ele não disser isso para ele mesmo, não adianta querer pensar em tratamento. Entendeu? Porque fica usando um monte de desculpinha, né? Por isso que é tão importante a autoanálise. Veja, se você não perceber que você tem atitudes egoístas, se você não perceber que o orgulho em alguns momentos fala mais alto, né? Se você não perceber que às vezes a vaidade faz com que a gente faça essa ou aquela escolha, haja dessa ou daquela forma, como é que você vai buscar melhorar isso? Né? É importante e veja, gente, orgulho, vaidade e egoísmo são os grandes entraves, são as tais traves de que Jesus falou, que todos nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações lidamos, em maior ou em menor grau, tá certo? Veja, quando que você consegue avançar? Quando você consegue lidar com isso. 100% das vezes, não. O que interessa, veja, nesse momento o que interessa não é alcançar. O que interessa é buscar alcançar. Por isso que é todo dia. Por isso que é só por hoje. Por isso que é hoje conseguir ser melhor do que ontem. Se ontem você teve uma atitude extremamente egoísta, hoje compreender que não foi muito legal, tá certo? Que apesar de você ter conseguido um pouquinho mais, tal, sei lá, de conforto, né? Para você, outras pessoas acabaram sofrendo por causa disso. E hoje, conseguir compreender que, poxa vida, ter conforto à custa do sofrimento dos outros não é a melhor maneira, né, de se conduzir nessa encarnação, não é a melhor maneira de se transformar em alguém melhor, e a partir daí começar a mudar com consciência. Não porque deu a louca de querer ser metido a bonzinho, de querer ser metido a caridoso, não é isso. É buscar mesmo, fazer ninguém, inclusive, precisa ficar sabendo, né? Porque quando todo mundo tem que ficar sabendo, quando tem que postar na rede social,
né? Que doou não sei o que para quem, não sei o que lá, que você faz selfie com morador de rua, né? Para postar em rede social. Aí não. Aí quem tá mandando é a vaidade, né? Aí é aquele óbolo da viúva lá de quem de que Jesus falava, né? Aí é quando Jesus fala, ele já está pago, porque o que ele queria era o reconhecimento. O reconhecimento ele já teve, então beleza, né? A tal da caridade é quando você busca fazer para diminuir o sofrimento do outro. É quando você busca fazer não por você, pelo outro, né? Sabe, é isso, prestar atenção. Quando ele fala de examinar o campo íntimo, é isso. Gente, é você com você mesmo, isso não é uma crítica. Não é para ficar se surrando. Ai, que coisa, que droga que eu sou, que porcaria. Não, presta atenção só e busca fazer a transformação, né? Preste atenção se você não está apaixonado por você mesmo. Tudo que você faz é eu quero isso, eu preciso daquilo, eu mereço isso. Essa coisa do mereço, meu, é uma tristeza. Tudo bem. Às vezes a pessoa está com uma autoestima tão baixa que na psicoterapia a gente incentiva a olhar para si mesmo para fazer determinadas coisas por si mesmo. Até porque tem muita gente que às vezes resolve viver em função do outro e abre mão de si mesmo. Isso também pode ser patológico, né? Isso não necessariamente é sempre uma coisa boa. Veja, tudo tem que ter equilíbrio. Sabe aquela ideia do nem 8 nem 80? Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Agora, chega uma hora que a pessoa é tudo eu. Ai, porque eu preciso, porque eu quero, porque eu. Gente, a vida não é feita só de você, né? Nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados neste planeta. E se você pensar na pluralidade dos mundos habitados, todos os outros são habitados. Tem muito espírito nesse universo. Entendeu? Para tudo, para você imaginar que tudo gira em torno só de você, menos, né? Quando ele fala acompanhar o progresso, acompanhar as novas criações, que é a inteligência, que é a cultura, que é a arte, que os assuntos humanos proporcionam, vocês vejam. Hoje, a gente estava lá no comecinho, lendo um pedacinho de uma carta que Paulo escreveu para os habitantes de Éfeso. Hoje, para além de Google, você tem a inteligência artificial, sabe? Tem que ter um pouco de um mínimo de conhecimento para também não achar que tudo que ela traz para a gente é verdade. Hoje, se você tem um celular, a inteligência artificial está ouvindo tudo que você diz. Tanto que, presta atenção, você falou de calça. Você começa a receber um montão de coisa relacionada a calças, né? Por quê? O celular perto da gente, tudo aquilo que a gente fala, ele ouve, né? Então, veja, se interesse por mais coisas do que essas coisas da rotina do dia a dia, sabe? Se interessar pela cultura, pela arte, ler um bom livro, doutrina espírita, né? A gente tem mais de 6.000 títulos aí, né, de literatura espírita, que é muito legal. Hoje você não precisa necessariamente ir até um centro para ouvir uma palestra, né? Você tem na internet um monte de palestra de gente muito boa, inclusive. Mas, ó, tá chegando aquela hora de a gente dar uma paradinha para a gente fazer a nossa prece, as nossas vibrações. Então vamos fazer isso. Logo depois a gente retoma o texto, beleza? Então a gente vai para esse momento que o Edson já adiantou, e a gente sempre fala, deixa aí um copo de água aí do lado, porque tem os cristais das águas, e o Dr. Emoto ele fez uma pesquisa sobre isso, tudo que é bom, tipo a oração, vai deixar os cristais perfeitos. Então essa água vai ser também bom nesse sentido, com também o plano espiritual nos trazendo luz aí através das energias boas. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao mais alto e procurando se ater ao texto que hoje o Emmanuel nos trouxe, da transformação
e do objetivo. Que nós possamos trabalhar essa transformação em busca de um objetivo maior, em busca de uma finalidade maior, onde nós vamos nos colocar num patamar ou numa situação também melhor, de uma vida mais saudável, de uma vida espiritual melhor. Que nós possamos então contar e também pedir aos benfeitores espirituais que possam estar conosco, que possam nos orientar, que possam estar, nos trazendo os benefícios de vibrações elevadas, das quais a gente possa desfrutar nesta vida já e como encarnados. Não é necessário a gente ir para uma instância maior espiritual, podemos aqui na Terra já desfrutar disso. Por isso, então, Senhor Jesus, pedimos que a vossa luz possa estar conosco, nos amparando, acentuando em nossa mente e em nosso coração aquelas vibrações tão necessárias do teu amor para que a gente tenha coragem, força e prossiga nessa jornada terrena. Que nós possamos nos transformar como a Terra está se transformando e chegar naquele objetivo maior de amor, de paz e de luz para todos os nossos corações. Então pedimos-te, Senhor, que esteja conosco, não tão somente agora, nesse instante, nesse segundo, mas por todo sempre, Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho aqui para você e dizer e falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma união de família espiritual, da qual nós procuramos fazer parte e fazemos parte na doação, a doação daquele recurso para a manutenção da rádio, da TV, para a manutenção dos saberes que são transmitidos, né, pelos canais de, de comunicação, né, como já dissemos, da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Então a gente pede aí, entre em contato, entre no site, ó, feal.colabore.org. Você vai obter lá informações nesse site. Temos também, ó, o 0800 12 018 38, que não é a nossa central de atendimento através do telefone. Você que está aí nos assistindo aí, que está nas telinhas, tem um QR Code aí nosso lado. Você pode apontar aí seu celular ó, no modo câmera e aí você vai poder entrar no ambiente de doação, naquele ambiente onde você vai encontrar, não é, como poder doar. Se você está usando o smartphone aí para ouvir e assistir o programa, pode ser também pelo Pix. O número do Pix é 11 97 261 0272. É o Pix Apoie FEAL. Assim a gente pode manter esta rede de informações, de colaboração mútua, de aprendizado entre todas as pessoas que fazem parte aí do clube. Então a gente quer também passar um número de WhatsApp para você se comunicar aqui com a equipe da Alvorada, ó, 5511 996433827. Esse número aqui é um WhatsApp para você mandar perguntas, sugerir assuntos, temas, mandar abraço, a gente se comunicar, a gente vai receber com muito carinho e aqui no ar a gente responde, aqui a gente devolve para você, não é, que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Então, gratidão aí por estar com a gente. E agora a gente prossegue aí com a leitura de um pouco mais do texto e também das reflexões sobre esse tema de hoje que trazemos aqui no Alvorada. Depois aí da nossa prece, da oração e das vibrações e dos recadinhos, a gente volta aqui com o texto quando o Emmanuel diz: todos necessitamos de intercâmbio, mantendo-nos interessados em buscar o melhor que a vida nos ofereça e interessar igualmente à vida, oferecendo a ela, na pessoa do próximo, aquilo de melhor que sejamos capazes de sugerir ou fazer.
ampliar os interesses da personalidade, esquecer ideias impróprias, enriquecer o cadastro das relações e estabelecer conhecimentos novos é dever nosso em toda parte. Entretanto, no rol de ideias, atividades, empreendimentos e ações que nos digam respeito, é preciso saber que modificações estamos realizando. Estudemos desse modo o imperativo da transformação permanente, nessa transformação permanente no imo da própria alma e aprendamos com as leis do espírito que a renovação pede serviço constante na construção do bem comum para criar a felicidade e integrar-se harmoniosamente em nossas aquisições para a vida eterna. Então, de novo, gente, se nós somos espíritos e estamos usando neste momento um corpo de carne e osso, esse corpo impõe necessidades. E isso é verdade, está tudo certo. Tem que se alimentar, tem que se vestir, tem que ter um teto, né? E tá tudo, e beleza. Agora, de novo, o importante é não viver em função de atender a essas necessidades apenas. Elas precisam ser atendidas, mas não podem ser o objetivo da encarnação, porque senão você acaba perdendo o objetivo. E quando você se perde, para a gente entender isso direitinho, antes de voltar, antes de reencarnar, antes de usar este corpo que você está usando neste momento, houve um projeto, tá? Então, você sentou lá com orientadores, etc., e estabeleceu: olha, nessa encarnação, eu quero trabalhar um pouco mais, sei lá, orgulho. Eu sempre fui muito orgulhoso, etc. Então, eu quero. Por isso que, na grande maioria das vezes, a gente não vê milionário. É muito difícil milionário conseguir trabalhar orgulho. Muitas vezes, não ter muita facilidade, né? É justamente para você aprender a pedir. Tem gente que não pede. É uma coisa de louco, né? Tem gente que não consegue pedir nada. Então, quando precisa de alguma coisa, fala que está precisando, fala de não sei o quê, blá, blá, mas é incapaz de pedir. Isso é orgulho, né? Qual o problema, né? De pedir. Jesus fala, inclusive, para que você consiga obter, peça primeiro, né? Quem não pede, pedi e obtereis. Tem inclusive uma foto, uma imagem, né? Uma imagem de Jesus na frente de uma porta, quando ele fala desse pedir e obtereis. E se você prestar atenção na porta, não tem trinco, entendeu? Não tem como você conseguir que aquela porta abra se você não bater nela, se você não chamar por alguém lá dentro. Entendeu? Não é à toa. Para que a porta abra, você tem que pedir, né? É, pedir e obtereis. É, e para que a gente consiga, né? Então, trabalhar tudo isso, e cada um vai, sabe? Cada um tem os seus espíritos com os quais precisa melhorar as relações, né? Que são essas pessoas que estão aí à sua volta. Cada um de nós tem, veja, ninguém é maluco de querer trabalhar tudo ao mesmo tempo. A gente, de maneira geral, não consegue dar conta de uma. Ah, vai querer trabalhar orgulho, vaidade e egoísmo. Tudo ao mesmo tempo. Difícil, né? Então, vocês vejam, o corpo, o lugar, a situação, as condições, tudo sempre é em função de facilitar a gente conseguir trabalhar determinada coisa. É sempre uma baita de uma oportunidade. Nada é de qualquer jeito, tá certo? Nada é por acaso. Então, prestar atenção em si é extremamente importante para você conseguir identificar o que é que eu preciso realmente trabalhar. Porque vocês vejam, quando eu falei, né, que saber que a gente é um espírito e não viver em função de atender necessidades materiais, sabe, só querer comer, sabe, o restaurante, né, trabalha um mês inteiro para quando recebe
onde que restaurante que a gente vai. Tá tudo certo ir no restaurante, mas não viver em função disso, de viajar, né, para conhecer determinado. Gente, eu adoro viajar, viajar é muito bom, você conhece lugares, você conhece pessoas, mas não é para isso, esse não é o objetivo da encarnação. Então, trabalhar, entender, veja, e quando a gente fala de objetivo, ser melhor tem a ver com moral, né? Não é material, é moral, né? Não é material, é espiritual. Ser melhor sempre é. Veja, você não leva coisa nenhuma junto com você a hora que esse corpo que você está usando morrer. O que você leva é o que você aprendeu, e por isso que ele fala aqui, né? Entre em contato com pessoas inteligentes, com cultura, com arte, com os assuntos humanos de forma geral. E por isso que eu, né, antes do intervalo, a gente conversou a respeito da literatura enorme que a gente tem. Leia, sabe? Ouça palestras, busque aprender, né? Que isso vai sempre nos ajudar demais. E a transformação que nós deveríamos estar buscando é uma transformação permanente, tá certo? E veja, isso não se dá do nada. Quer ver? Se você estiver vivendo em função de atender às necessidades do corpo, gente, como esse não é o objetivo da encarnação, em algum momento alguma porcaria vai acontecer para te obrigar a olhar para isso. De maneira geral, o que que acontece? Uma doença, né? Porque vocês vejam, concorda comigo? Para muita gente, a doença foi o que ela precisava passar, ainda que extremamente desagradável, mas ajudou demais a repensar os valores e voltar para o objetivo original. Para muitos é perder tudo, sabe? Né? Depois que perde tudo, aí tem que recomeçar. E nesse recomeçar, muitas vezes, é que você vai descobrir quem que realmente está do teu lado, você vai descobrir que vale a pena ser menos orgulhoso, você vai descobrir um monte de coisa. Mas, gente, mas não precisava ficar doente, precisava perder tudo? Não precisa. Vocês já devem ter ouvido em algum momento que as dificuldades, os desafios fazem parte dessa nossa jornada, especialmente por nós estarmos num planeta de provas e expiações. Mas não é obrigatório. O sofrimento é uma escolha. E o pior de tudo é que é verdade. Se você entender para que você está aqui reencarnado, se você ninguém disse para deixar de pagar boleto, deixar de fazer as coisas que você tem que fazer, tá tudo certo, tem que fazer, mas deixar de viver em função disso, tá? Nós estamos aqui e todo dia é uma oportunidade que você tem. Todo dia que você acorda e se percebe encarnado ainda, tá certo? Podendo conviver com as pessoas que estão à sua volta, poder ir lá para o seu local de trabalho, conviver com os seus colegas de trabalho, com as pessoas que estão ali. Todo dia que você acorda, você pode ir para a escola, para a faculdade, encontrar com pessoas, sabe? É uma oportunidade. Toda vez que você começa a prestar atenção para poder fazer o bem e não perder nenhuma oportunidade, é uma maravilha. Para finalizar aqui, deixa eu falar para vocês. Eu estava lendo uma pesquisa que disse o quê? Infelizmente, nós humanos, a gente presta muito mais atenção nas notícias negativas do que nas positivas. É uma loucura isso, né? Mas pior que é verdade. Por isso que, de maneira geral, programas jornalísticos não trazem muitas notícias boas, porque as boas não prendem a atenção de quem está ouvindo, né? Normalmente vem aquele monte de coisas ruins que aconteceram. Isso é do humano, tá? Falam que, inclusive, a gente acabou se desenvolvendo isso, porque foi uma maneira de conseguir se precaver das situações de perigo, né? Então, a gente aprendeu a prestar muita atenção no que é ruim, no que pode acontecer de errado. Agora, a gente precisa mudar isso. Procure inundar a tua mente
com coisas boas, com coisas positivas, porque elas acontecem em número muito maior do que as negativas. Beleza? Espero que você leve isso hoje, ao longo do dia contigo. Aproveite as oportunidades, preste atenção nas notícias boas, descarte as ruins e procure fazer diferença na vida de alguém hoje. Combinado? Jesus te abençoe. Até a próxima. É isso aí, com essas palavras do nosso querido Edson, agradecendo a ele a presença e de você aí na audiência. A gente espera você no próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz, muito amor. E agora aquele tchau de sempre, Edson. Tchau, tchau, Edson. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.